WhatsApp? Mas eu coloquei agora. Is the recording on? Is the recording on? Okay. Let me see. Uh, Oh, this yes, it meeting is is. being recorded. Yeah, Yes. it is. Okay. So, you want to sing the three mantra? Yes, I'd love to. Or who wants to sing the three mantra? I Huh? would like to. Can I sing? Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loye Savasahudam. Esopanchanamukaro Savapava Panashano Mangalaram Chasavisim Padamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loyesava Sahuram. Eso Panchanamukaro. Savapava Panashano. Mangaladam Chasavisim. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loye Savasahudam. Eso Panchanamukaro. Savapava Panashano. Mangaladam Chasavisim. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. And Jai Sachidanand. That sets the stage and clears the desktop for our satsang. Yeah. Então, com o Trimantra, a gente prepara o palco, deixa o palco pronto e limpa o nosso desktop para a nossa satsang. Yeah. As if you give, there are lots of things on the desktop. You can't really move with clarity, you see. So, mhm.
Então, às vezes a gente tem tanta coisa aqui na mesa, né, nessa desktop do computador, que a gente não consegue avançar, né, nas nossas coisas. And there's a lot of waves in the mind, lot of different vibrations going on. Tem Uh, muitas ondas e vibrações que ficam vagando pela mente com yeah, tantas coisas. of all kinds of distracting or different thoughts. You see, different thoughts going on. It is difficult to really see with clarity. Uh, it's not that your awareness is gone, it is just that your awareness is is disturbed by a lot of the awareness is veiled temporarily by the disturbances in the mind, in the lake, in the inner pond of mind, you see. Mm. Uhum, então, o Judas está dizendo que tem muitos pensamentos, né? E fica difícil a gente enxergar com clareza, né? Então, não é que a nossa consciência, ela se foi, né? Mas é que esses pensamentos, eles velam, né? Eles encobrem a nossa consciência, eh, temporariamente, né? E aí a nossa consciência é perturbada, né, por todos esses pensamentos que ficam se Yes. chocando e passando de um lado para o outro. Uh, but with our awareness that I am the ocean of bliss, I am as still as the ocean, and these surface waves on the surface are 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 nothing compared to my stillness. You see, that stillness of the self, Soyamapura, immediately lets you see this the temporariness of these waves. You know, one wave comes, another one comes, another big one comes, you know, and all of those. You can see them for what they are without getting affected. Mm. Uhum. Então, com a consciência, a nossa consciência, né? É, ela é calma, né, e tranquila, como dentro do oceano, né? Então as ondas elas estão na superfície, vem uma, vem outra, às vezes vem uma bem grandona, né? Mas nada se compara, nenhuma delas se compara à quietude do oceano profundo, né? E então e esse é nosso oceano, é a nossa alma pura, né? A nossa consciência de ser alma pura, ela está sempre lá. É, mesmo que às vezes ela seja perturbada, né, na superfície por essas ondas. E a gente é, eu sou alma pura e a gente vê essas ondas acontecendo. Mm. The old awareness of I am Saveni, I am Isabel, I am Nide, you see, it leaves its footprints, but those footprints uh, uh, are rapidly clearing away with the river of discharge, rapidly clearing away in the river of discharge. You and I are now the blissful seer and knower of that which is flowing naturally towards its final conclusion, which is it was temporary, it was destructible, and it is clearing away now. See? Hmm? Uhum. Então, essa consciência que a gente tem, né, de eu sou a Cecília, eu sou a Sabine, eu sou a Márcia, ela acaba deixando pegadas, né, algumas marcas, mas elas são marcas que são rapidamente apagadas pelo rio,
da descarga, né? As descargas elas vêm como um rio e elas vão se sucedendo uma depois da outra. Então essas marcas de eu sou Cecília, eu estou fazendo, isso é apagado pelo fluir de todas as, né, toda a descarga. E eu e você, nós somos aquele que conhece e vê tudo isso, né? Que vê aquela descarga vir, deixar aquelas marcas até se completar aquele ciclo, se concluir aquele ciclo e aquelas evidências, aquelas circunstâncias serem totalmente dissolvidas. Yeah. Uh, so being able to see what is going on in the mind, you see, is the is the is the full control of the mind. You are the boss. You you are the king, and the mind is your servant. You see, the mind um, does not override you. You see, and that is important. Uhum. Yeah, you cannot let the mind override you. You see. Hmm? Hmm. Ok, então, ser capaz de ver o que está acontecendo na mente é o controle por si mesmo, né? O controle da mente. A gente não tem que controlar a mente, mas a gente tem que ver a mente. Então, nós somos o, o rei, nós somos o chefe, né? Quem reina ali, quem dá as cartas. E a mente é o nosso serviçal, né? E a gente não deve ser nunca conduzido pela mente. Yeah. And the mind is is very easy to the problem, no matter what kind of storms arise in the mind, it doesn't touch you if if the intellect does not get activated. You see, the intellect gets activated uh, in two ways. One, the force of what is happening in the life, in daily life, is so strong that the intellect automatically goes there, and the ego says this is happening to me, you see. And at that, Uhum, and we are learning and we are rising in this awareness of being the seer and the knower, you see. uh, and so we do not jump in, we continue to see, and in the seeing of that which is rather disturbing and painful will arise a subtle step, a subtle thing which is called tup, T-A-P, tup, tup, T-A-P-A, tup means uhum, penance. You see, tup means penance. Hmm? uhum. Mhm. Então, o Shuda está falando, a mente, ela é tranquila, ela não é, né? Ela é tranquila, ela é fácil. Quando os problemas, né, as tempestades na mente vêm, eles não precisam nos tocar, né? E elas não nos tocam, né? Esses pensamentos da mente, esses movimentos, não nos tocam se o intelecto não for ativado, né? Então, o intelecto acaba sendo ativado de uma forma que é quando tem a força daquilo que está acontecendo é muito grande, né? Então aí vem aquela sensação, isso está acontecendo comigo, está acontecendo para mim. Mas a gente já tem essa consciência que tá aumentando, está crescendo, se expandindo de eu sou alma pura e da separação. Então a gente rapidamente consegue ver, né? Ver isso como separado, né? E isso é algo muito sutil, né? E é o que é chamado de TAP, que é TAP,
acredito que o Shuda tenha escrito no chat, ainda não abri aqui, que é a penitência, né? A penitência interior, esse estar, ser aquele, estar como aquele que conhece e vê. It is it is the internal heat, internal uh, penance that arises you when the seeing is beginning to seeing is far more powerful than the old situation where you used to jump in and say, "Oh, I don't like it. This is horrible. I'm running away from here." You see, so this uh, in initial stages of this seeing, knowing, seeing, gnata drashta is associated with this penance. You see, penance means you don't like it. You are not happy with what's going on, but you are seeing it in the force of the knowledge and the gnan that you are. You are seeing it in a different way. You're not seeing it as the old Isabel, Needy, Marcia, Janetti, etc. You are seeing it as the Amapura that you are, you know. Hmm? Hum. Então, hum, então essa penitência, né? Ela vem quando a gente está vendo alguma coisa e a força dessa situação. E esse ver é maior do que aquela força daquela descarga que está acontecendo. Então, pode até ser que o arquivão diga, eu não gostei disso, né? A gente vê ele tendo essa reação. Mas a gente está nesses estágios iniciais daquele que conhece e vê, né? O Gnata Drashta. E esses estágios iniciais, eles estão associados com essa penitência, né? Eu vejo que o arquivo eu não gosto, diz eu não gosto disso, mas é de uma forma muito diferente do que a velha Cecília, né? O velho arquivo um, a velha Berna, a velha Neide, né? Viam aquela situação em que o arquivo um não gostava. Yeah. It is not so easy to be the seer and the knower, to see and to know, uh, and therefore, being the seeing and the knower, you're automatically separate from whatever is happening to um, to Cecilia or Savani or Margarita, whatever is happening. It is not initially easy to directly see and know. This is the internal science in operation. And the internal of science in operation begins with Soyamapura. Uh, this is relative. This is Vyavasthit, you see. This these three agnas, any one of them, when they come in, automatically the science is in operation. The science of the self, akram vignan, you see, direct science of the Uhum, self, you see. Hmm? Hmm. uhum. Hmm. Então, não é tão simples, né? Tão fácil ser aquele que conhece e vê, né? E, portanto, mas ao mesmo tempo, quando a gente é aquele que conhece e vê, quando a gente está nesse lugar, automaticamente a gente está separado do que quer que esteja acontecendo diante da gente. Então, essa ciência interna é isso, né? Esse ver e conhecer é a ciência interna em ação, operando, né? Yeah. Então, o que que é a ciência operando? Eu sou alma pura, começa com eu sou alma pura, isso é relativo, isso é vyavastita. Então, essas três ágnas, quando a gente está nessas ágnas, a gente está é a ciência operando, né? A ciência Akram Vignan. And you see this, and then as you rise
in the vision of the agnas, as you rise in your energies, because every time you're in agnas, automatically you're separate. In fact, by being in the agnas is not only you're separate, there is associated with the separation is a tremendous energy within your own self, your own energy of equanimity, your own energies of um, how to allow the file, no matter what kind of file it may be, no matter how difficult the file may be, but to allow the file to come to its natural conclusion, you see, natural conclusion under scientific circumstantial evidences without jumping in, without finding faults with the file, you see. You are like this, she is like that, you see. Uh, so this is the Vignan, the science in operation. You see, the science is an Mhm. autopilot, autopilot. Mhm. Okay, sorry, should I, Mhm. let me write everything before Mhm. I start. Então, gente, eu fico anotando, né? Então é por isso que eu tenho às vezes esse tempinho para não perder. Um, o Shuda está dizendo, né, que ao passo em que a gente cresce, a nossa visão cresce, a visão das ágnas crescem. A separação é automática, algo que acontece automaticamente. A gente é como se fosse um piloto automático. É isso que a gente recebeu de dada, né? Então, essa é a ciência atuando, né? E ao mesmo tempo, existe muita energia quando a gente está nessa separação, né? Quando a gente está nessas três ágnas, a gente tem uma energia tremenda de equanimidade em que a gente, não importa qual seja a dificuldade, a dificuldade daquele arquivo que está vindo para a gente é capaz de permitir que ele chegue à sua conclusão natural dentro das evidências científicas circunstanciais, sem a gente pular e se identificar e começar, né, sair da cadeira da alma pura. Então, isso é. Ele diz que isso já está lá na ciência, né? Nisso que a gente é, na verdade, e é automático. Yeah, and so it's easy to settle a file which is not very difficult. It is easy to allow it to kind of settle means clear, let it, settle, let it settle. So it you're done with it. You know, the difficult files are associated with the energy of the self through Agna vision. The the difficult files too get settled, leave, you see. And uh, every time you have settled anything with equanimity, any file with equanimity, it gives you tremendous energies of the self. It multiplies, it multiplies, it multiplies. So we have to exactly stick to, listen, hang on to, and be very firm about, you see, in our uh, And what? Stop. Sorry, should end we have to be be very firm about that. I form. want to settle the file with equanimity only. This is how I am. I saw you. I'm a pura, and this is a file. That's it. Don't let it. Don't see it any differently. You see. Oh, Uhum. yeah. Mm. Então, os arquivos que são simples, né, que são mais leves, eles a gente consegue resolver com, né, a gente consegue resolver com equanimidade, né? Agora, os arquivos mais difíceis, eles estão associados com muita energia do ser, né? Então, quando a gente consegue resolver esses arquivos mais difíceis com o Gnana, com equanimidade, através das ágnas, né, da visão das ágnas,
a gente ganha muita energia, né? Muita energia do ser. É uma energia que se multiplica, né? A cada vez que a gente consegue resolver um arquivo com equanimidade, limpar, né? Limpar um arquivo com equanimidade. Mm. E se a gente for bem firme com relação a isso, eu sou alma pura e eu quero resolver esse arquivo, essas energias virão. I see that our dear Anna is not here today, right? Anna Maria. So, Ana não está aqui uh, hoje. Então, será que alguém pode ajudar com a tradução do yeah, chat? yeah, that's right. She is not there. So is Josie. Josie, can you type in English, Josie? Talvez a Josi possa, Josi. Yeah, Josie. Okay, thank you, Josie. Just very good. Yeah. Um, yeah, so and we in the separation, in the separation has already happened in the Gnan Vidhi. So now being who you are, being who you are, not being Maria, not being Saveni, but being the self, uh, you begin to realize that this anger, pride, deceit, and greed reactions, the anger, pride, deceit, and greed are in front of you. They are not inside you. You see, they are not part of you. They Uhum, might arise in front of you. Just uhum. Então, na separação, né, sendo quem nós somos, que nós já recebemos isso no Gnam Vidi, eu não sou o arquivo Cecília, eu não sou a Cecília, eu não sou a Savênia, eu não sou a Josi, eu sou o ser. Então, na separação, você percebe que a raiva, orgulho, engano e ganância estão na sua frente, não mais dentro de você, né? Não são mais parte de você. You see, uh, they they have been permanently separated from you. You see, they are not part of you. And it is the biggest illusion to believe and to feel that I became angry, you see. Saveni or Marcia becomes angry and upset and says a few things. And the initial feeling is, oh, I shouldn't have done that. I became angry. You see, but no, you can never become angry. You are Amapura. You are the blissful one of Dada. You can never become angry. Mhm. Uhum. Mm. Então, hum, a gente, né, esses cachais da raiva, orgulho, engano, ganância, eles estão agora separados de você permanentemente, né? Eles não são mais parte de você, eles não estão mais em você. Então, de repente, vem a raiva, e inicialmente vem assim, ai, eu fiquei com raiva. Não, você nunca pode ficar com raiva, né? Você é alma pura e a raiva nunca é possível estar em você, afetar você. This and the feeling, that feeling that arises that I became angry, you see, um, is just a niabla. It's an illusion, you see. You have to it it clears away with five agnas. With any one of the agnas, that feeling clears away instantly, immediately. It doesn't last it doesn't take any time. This is what we, you and I need to cultivate and get into, you see. This is what we really need to focus on and understand, because what disturbs us, the sense that this is happening to me, you see. Uh, or Uhum, you see, this is important. Hmm? uhum.
Então, quando esse sentimento de eu estou com raiva, né, aparece em você, isso é uma ilusão, né? E imediatamente essa ilusão é dissipada com as cinco ágnas, né? Então é isso que a gente deve cultivar, né? É isso que a gente deve, é aí que a gente deve sempre entrar, né? E ter esse foco e esse entendimento, né? Aquilo que me perturba, não é, né? Aquilo que me perturba. Yeah, this is the Oh, thing. what Uh-huh. what disturbs me? Sorry, I got this last sentence. I don't know. You were saying that's not happening to me, right? That's what Yeah, you yeah. meant. This it's not happening to you. It's it's no longer. It's just an illusion. It's a Bhranti. It's an illusion. It is not Mhm. happening to you. And as I just wrote it in chat, let me see. You see, they are there. It's not a question of they are not there. Anger, pride, deceit, greed, but they are happening within Marcia, Isabel, you see. Mhm. But but no, but they are when they happen, when they arise, they do not have the potency. They are impotent. You see, why are they impotent? Because they cannot do anything to you. Because you are separate. You see, and so your energies are not going there. They can hurt you if you become Isabel, Marcia. So I'm Marcia. I shouldn't have done it. I'm so sorry. All of that is jumping into the ownership of that which has long been disconnected in the Gnanvidhi years and years ago, you see? Hmm? Mhm. Então, ehm, então quando vem, né, essa sensação de, isso está acontecendo comigo, eu que estou ficando com raiva, eu que estou sentindo isso, né, isso é a ilusão, é um Branti, é a ilusão. E a gente tem que entender que, na verdade, aquela raiva, ela não tem, ela é totalmente impotente, ela não nos toca mais. Ela foi totalmente desconectada de nós no Gnanvidi, né? Então, é essa clareza que a gente precisa, essa firmeza, né, desse entendimento que a gente precisa estabelecer, né? Ela não pode fazer nada com a gente, ela não pode nos tocar de nenhuma forma. E aí, se a gente se sentiu ferido por ela, de alguma forma ela tocou, é porque a gente acabou saindo do eu sou, né, da cadeira da alma pura e, eu sou Cecília, isso está acontecendo comigo, eu estou sentindo isso. Yeah, so these so lesson we learned today, and we have learned long ago, but again we are affirming it, is that we should not be concerned if Failvan, Shuddha, or Marsha, or Isabel, or Josie become upset, or Josie does this or does that. You should not be affected. And that means you are not giving it any more energy. You are not going there and giving it energy, you see. Oh, me, why are you telling me? Why are you telling me? You see? Hmm? You just stop giving it any more energies, and therefore, just like just like a charging, you see this, sooner or later this thing will discharge, right? And then if you don't charge it anymore, it drains away, you see. So the Pudgal, this non-self complex called Shuddha, Bharna, Eloisa, it doesn't need any further, it doesn't need any further plugging in from you. You don't need to plug any more energies into it, you see. It doesn't need this, you see.
Do not, it doesn't need this. Hmm? Então, a gente não deve se preocupar, né, se o arquivo 1 ficou incomodado, se ele fez isso ou se ele fez aquilo. A gente não deve ser, né, você é alma pura, a gente não deve ser afetado. E Um, aí a gente deixa de dar energia para isso. A gente para de energizar e alimentar a energia, né? Então, tudo né, mais cedo ou mais tarde vai ser descarregado, vai vir a ser descarregado. E se a gente não carregar novamente, né? Se a gente não botar de novo na tomada para alimentar de novo aquilo, na verdade, o arquivo 1 ele não precisa de mais, não precisa disso. A gente não precisa. O arquivo 1, ninguém precisa mais disso. A gente só deixa que seja descarregado. yeah. So let us now come to our reading part. I will share with you where we Então, were agora a last gente time. vai voltar para a leitura que o Shuda Mhm. estava compartilhando. Uh, and we were in the part. Can you see this? Yes, Okay. So we were todo in mundo the está part. vendo a tela, né? Yes. Um, and we are still continuing with the same chapter. It's a long chapter on suffering arises from sitting in the wrong seat. You see? Hmm? Então, a gente está dentro ainda desse mesmo capítulo, Sofrimento surge ao sentar no assento errado, que é um capítulo mais longo. Yeah. And so now we are almost in the third session of this, and we have read a few things. Uh, and now, Acho que já é a I terceira sessão ali, uh, né? Sobre esse so all assunto. right, and so we have covered all of this. Então, aqui ele está vendo Uh, a parte que já foi lida. all right, and now we come to uh, where we have already covered the last time, and we have covered all of this. Acho que parece que já passou Oops, toda essa oops, 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 parte. oops. I am sorry. Okay, this I have the wrong one. Let me, last time our dear Shirley had sent me. I need to get to that part. Okay. You Let me have. see if she shared that the part. Yeah, it's that you get the part. Here this ends. Oh, here it is. Uh, oh, it's there. I thought it was not there. Okay. It is, there is no superior of the one who sees. Oh no, this is There an is no incomplete one version. to scold him. Yeah, yeah. This is an incomplete version. If do you have yours, which is this GDP dot PDF, Gnata I Drashta. think that she actually, Shirley shared a I know. screen. Yeah, 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 she did. So I think I pulled out the wrong one. Okay, so let me close this. Okay, Okay. let me close this, and you just let me get to the right one. Okay, while you are. Uh, eh, She sent me by WhatsApp, so my problem is I'll have to get into WhatsApp because Uhum. so while you're doing that, let us have one of you sing a few lines of Dada Bhagwan Nasim Jai Jaikar Ho. Hmm? Então, enquanto a gente aguarda o Shuda pegar aí o correto, né, o Just sing, say singing comes naturally, whoever Bhagwan wants. assim, J.J. Carr, quem gostaria?
All right. Maria Cristina, you sing. Dada Bhagwan Nasim Jai Jai. Nada Bhagavana Nasima Jai Jaiकार हो Nada Bhagavana असीम जय जयकार हो दाद Dada Bhagwanina Acima Jai Jai Ho 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 Dada Bhagwanina Assim Jai Jai Ho Dada Bhagwanina Acima Jai Jai Ho Dada Bhagwanina Acima Jai Jai Ho Dada Bhagwanina Acima Jai Jai Ho. Very good. Very good. Right. So we are here. Just read this last part in Portuguese, Alicia. Oh, sorry, this part. Sorry, I was trying to tell you that I could see the part that Shirley Yeah, this sang. is the one. I'm sharing This that. is the one? Yeah. Ok. Mm-hmm. Então, vamos continuar a leitura a partir daqui. Você precisa se afastar do exterior e sentar-se em seu próprio assento. Agora, qual assento é o seu? Existem quatro ou cinco tipos de assentos no interior. Portanto, o assento que é seu é aquele que parece realmente fácil, confortável. Esse é o seu assento. Se sentir o menor atrito, saiba que este é outro assento. Se isto causar desconforto, então saiba disso. Ou se sentir um choque, então entenda que um choque foi sentido. Não se sente em nenhum desses assentos. Sente-se no seu assento. Beautiful. Now, so Nada continues, and someone may flatter you by saying, Chandubai, sir, you are a very worthy man. Or Berna, you are such an intelligent lady. You see, you are very wealthy, worthy man. You are a very nice man. You are a very nice lady, etc. But if he flatters
you, that is, if he is flattering Byrna, should you, Amapura, Y capital, should you get flattered? The seat that is called Chandubai is not you, is not yours. Dada has moved you away from there. It is because you had believed, I am Chandubai, that you were taking a beating. You had believed. Now we don't believe anymore, you see. Hmm? Mm-hmm. Mm-hmm. Então, alguém pode bajular você dizendo: Xandubai, senhor, você é um homem muito digno, você é um homem muito bom. Né? Ou quando ele deu o exemplo da Berna, ó, Berna, você é uma senhora muito, muito boa, muito digna. Mas se ele elogia o Xandubai, a Berna, você deve se sentir lisonjeado? O assento chamado Xandubai não é seu. Dada afastou você, tirou você de lá. É porque você acreditava antigamente que eu sou o Xandubai, que você estava levando uma surra. Aí o Shuda disse que a gente já não acredita mais, né? See? In other words, Dada says if somebody comes in the typical traditional English language for this is when somebody comes to butter you up, put a lot of butter on you, you see, and somebody's buttering you up, you see. Uhum. Everybody else will say this is too much butter, you say. But you say more is more, better, put some more, you say. Então, o Shuda está dizendo aqui, né, que em inglês tem essa expressão que quando alguém está te bajulando, né, a pessoa fica te elogiando demais e tal, ele está te enchendo de manteiga, ele está passando manteiga em você, né, butter up, né? E aí, quando a pessoa começa a bajular muito, os outros em volta falam assim, "Ih, isso aí é manteiga demais. E você não, você está feliz, você fala, pode pôr mais manteiga. You see, most men really don't notice what the lady is wearing, a woman is wearing. They forget it. Or, 5 minutes later you can ask her, can you tell me what she was wearing? What? I don't know. Or what was the color? He'll say, I don't know. I think it was green or maybe blue, but I'm not so sure. You see? Uh, except except when he is interested in a particular one, you say a lady or a woman, and then he will try to say, wow, this is nice dress, this, that, etc. You say, so you say this, but whether he is complimenting you just without any intention or with some intention, it doesn't matter if you do not get yourself buttered up, if you do not let any of these compliments touch you. You see? Any Uhum. compliments touch you. It's the same. This the other part. What we are discussing now is the other part of the kashais, the sweet kashais. You see, the deceit and the greed, the kashais. You see. Hmm? Uhum. Hmm? Então, aqui, né, ele está falando desses cachais que são, são doces, né? Do engano e da ganância, né? Da manipulação e da ganância. Então, por exemplo, eu dei um exemplo: um homem, geralmente, ele não presta a menor atenção nas roupas das pessoas, das mulheres. Aí ele vê uma mulher, ele vai passar um minuto, ele não vai lembrar que cor que era a roupa da pessoa, o que que ela estava vestindo. A não ser que, a pessoa, que ele tenha um interesse específico maior por aquela mulher, né? Mas de qualquer forma, quando alguém estiver elogiando a sua roupa, com intenção ou sem intenção, tanto faz, isso não deve tocar você, né? Então, esse é porque, e aqui então é esse cachai, né, da ganância, né, por ser elogiado e tudo mais, e também o da manipulação, quando você elogia com uma intenção por Yeah, trás. you know. So
this masala, I've written it in the chat. Masala is this spice, yes, the spices. The Indians, they love to spice everything up, like they they put a lot of spice in their food, and even in sandwiches, they will make a spicy sandwich, put a lot of masala. Um, yeah, it is essentially the other way of saying it, instead of speaking your truth as it is naturally, delivering it naturally, whatever you want to communicate to the other human being, the spice that goes into it is the extra stuff, you see. And that extra stuff is dangerous for you now because it can disturb the other person. It disturb means if, it's a compliment which the other lady or the other man will take it in the wrong way. You see, he'll say, it's like it's an invitation to attach. You see, so you have to be careful. Why, it's your own deceit. You want something out of that other person that you are being extra nice. You see. Hmm? Uhum. Então, então, aí o Shuda escreveu no chat sobre a masala, né, que são esses temperos indianos. Ele falou, os indianos adoram pôr tempero em tudo, né? Até no que não precisa pôr tempero. Ele está usando essa metáfora, né, porque quando a gente fala aquilo que é verdadeiro, que é, é de forma natural, né, quando a gente é verdadeiro, as palavras saem de uma forma natural, sem todo esse tempero, sem aquela manteiga, aquela coisa toda, né? Ahn, e é interessante a gente pensar que essa coisa que a gente adiciona, que a gente põe a mais, ela pode ser perigosa porque ela pode ter assim, perturbar a percepção da outra pessoa, né? Ela pode interpretar que a gente aquilo como um convite para a gente se apegar, né? Ah, essa pessoa gostou de mim, ela me elogiou e tal. Então a gente pode pensar nessa coisa do elogio. Quando a gente elogia, muitas vezes também a gente pode estar fazendo isso para manipular, né? Porque a gente quer alguma coisa daquela pessoa e aí a gente é mais legal do que o necessário. E então a gente prestar atenção nisso. Mhm, mhm. And so now there is a new word that is coming in. I just written that down in the chat. But here I'm just now, let me share again our Dadavani. You see, Tem uma palavra que o Shuda quer mostrar para a gente aqui da Davani. yeah. You see, so now Dada says, first of all, now Dada has moved into this, the paragraph above was about something sweet and pleasant, you see. Uh, you know, uh, and now comes and the whenever any suffering, Dada says, and Dada says, Bogoto, here he is talking about painful suffering. There are two types of suffering. Suffering could be pleasant, you see, whenever it is pleasant in the eyes of the enlightened one, the Lord, within everyone, both pleasure, both pleasure and pain is is suffering. You see, human being is meant to be blissful naturally, but in mm, believing and being who he is not, he suffers. You see, he suffers. Mm. Uhum. Então, o Shuda estava falando que nesse parágrafo anterior era sobre essa doçura, né? Agora nesse ele vai falar sobre sofrer algo doloroso e está dizendo que na linguagem dos senhores Vitaraga, não ser o ser, né? Ou ser algo que você não é,
e que essa dualidade entre dor e prazer, ambos são experimentados como sofrimento, né? Sofrer a dor e também sofrer o prazer. Yeah, so the other Sri here is talking about the suffering that causes you pain, the disturbance, you see. Uh, Uhum. Whenever any suffering arises, you can understand. I am sitting on another seat. This is not my seat. So you should get up from there and sit in the seat of the pure soul. You should sit in your seat, but you remain seated there in the other seat as if you'll get paid double the amount for it. Now, if the slightest, now, okay, now it is good. The other goes very subtle now. If the slightest wrong thought arises in the mind, then you should immediately know I am in the wrong seat. I am not in my seat. You should go to your seat immediately. How do you go there? Simply Swayamapura. You remain seated there for a long time, don't you? All right, let me read this one. Ok. Então, sempre que surgir algum sofrimento, você pode entender: eu estou sentado no outro assento, esse não é o meu assento. Portanto, você deve se levantar dali e sentar-se no assento da alma pura. Você deveria sentar-se no seu assento, mas você permanece sentado ali, no outro assento, como se você fosse receber o dobro do valor por isso. Se o menor pensamento errado, aqui o Shuddha diz que Dada está sendo bem sutil. Se o menor pensamento errado surgir na mente, então você deve imediatamente saber: eu estou no assento errado, eu não estou no meu assento. Mhm. Você deve ir para o seu assento imediatamente. Mhm. Você permanece sentado lá por muito tempo, não é? Yeah, I say, let me give you another example where this is kind of important. The slightest wrong thought that arises in the mind. Where, for example, you are at a party, where there are a number of people, men and women, and you're sitting in on one couch, one seat alone, and then another young man comes, and because there is, and he just looks at you and says, can I sit here? So, you say, okay, let's sit here. So he sits with you. He sits on the same seat, okay, on the bench, on the couch, you see. The slightest wrong thought there. Oh, this man is good looking. Why is he sitting next to me? There are other empty spaces. You see, can get you into trouble, can get you into unnecessary, can make you keep on sitting. And if he talks some simple talk with you, you amplify it unnecessarily because now you have become the body. You have become Savani or Josie or Berna, you see. At that time, you should know that this is not your seat. This is not your seat. You should just come to your seat. When you come back, come to your seat where this man appears. So yeah, Amapura and a file, a relative. I don't know whether it will become a file, but it is something that I don't have to look at the relative part of it. I just need to focus on the Amapura, you see. Uhum. Então, aqui, né, nesse parágrafo, o Dada está falando sobre o mais leve pensamento errado, né, que vai na direção errada. Então, por exemplo, se você, uma mulher tá, né, você é uma mulher, você está sentada num sofá e sozinha na festa, e de repente vem um homem jovem, atraente, senta do seu lado. Aí
no mesmo sofá. Daí ele pergunta: Ah, posso sentar aqui? Pode. E aí vem um pensamento, vem assim: Nossa, um moço jovem, um homem jovem, bonito, ele está sentado aqui, por que que ele não foi sentar em outro lugar? E aí se começa uma pequena conversa, naturalmente começam a vir pensamentos em que eu sou a Cecília, eu sou esse corpo, esse é um homem. A gente, então, nesse momento, a gente sabe que a gente saiu do assento da alma pura imediatamente. E aí, então, a gente sai desse assento, né, não do sofá, mas sai desse lugar de eu sou a Cecília e vou para o assento da alma pura, em que a minha visão muda. Ele é uma alma pura, eu sou alma pura. Essa é uma situação que é um arquivo, eu quero resolver com equanimidade e assim por diante. Mhm, mhm. You see, this self and the energies of the self, the Jagruti, the light of the self is so powerful. You see, that is you, your light is so powerful that without any saying anything, you will be able to see the subtle vibrations that arise within Cecilia, you see. And Uhum. and also you can, and her vibrations have arisen in response to this man sitting next to her, you see. So the vibrations, these vibrations initially are very subtle, you see. But you can tell, you see. Even before Cecilia says anything, you will know what's going on, you see. Hmm? Então, é, é a luz do ser, né? A luz do ser, ela é muito poderosa. E sem, até mesmo sem você ali naquela situação falar alguma coisa, você, o ser, a alma pura, já sabe e percebe as vibrações que estão acontecendo internamente dentro da Cecília, né? É isso. E você Yes. sabe o que está acontecendo mesmo antes de começar uma conversa, alguma coisa assim. And the other, she asks this gentleman, you tend to sit there for a long time, don't you? And the other, she's Risada asking. fala, né? E você está sentado aí nesse assento, né, da Sicília há bastante tempo, né? Yeah, the questioner says, yes, Dada, that happens. Okay. O Mhm. interlocutor responde sim, dada, isso acontece. So now the other says, that is why your face looks disgruntled. This is in some painful situation. And I wondered, the other says, I wondered, why does this man's face look disgruntled or, in as if she is in pain? When any difficulties arise, you should immediately go to your seat. Moreover, ask, ask for the forgiveness for whatever mistakes that have happened. Within a matter of minute or two, mistakes happen. I just give you some examples. You see, the mistakes of rag, potential rag towards that man, or mistakes, no, not, I shouldn't say rag, attraction, or mistakes of abhorrence or aversion towards another person. You see, both are mistakes, you see. And and so you should immediately ask for forgiveness, go into the pratikraman mode, you see. Hmm? Uhum. Go ahead. Então, o Hmm. Dadashi responde: é por isso que o seu rosto parece descontente. Eu me perguntei por que o rosto dele parece insatisfeito. Quando surgir qualquer dificuldade, você deve ir imediatamente para o seu lugar. Além disso, peça perdão por quaisquer erros que tenham ocorrido. Então, o Shuddha diz que os exemplos né? Podem ser tanto de, naquela situação, ter uma atração por aquele homem, acontecer uma atração por ele, né? Que seria relacionado a apego, né? Ou também relacionado à aversão, né? Então, se qualquer reação
internamente dessas surgir, você deve pedir para o arquivo 1 fazer o Pratkraman. Mhm. Mhm. Um, it is not worth getting entangled in this world. If entanglement arises, if some entanglement arises within the body, then immediately get up and sit in your seat. Keep saying it. You should say, Chandubai, you should now talk to file 1. Why have you become entangled? Why are you disturbed? Why are you confused? You see? Mm-hmm. Uhum. Então, o Dada continua, né? Não vale a pena se envolver neste mundo. Se surgir algum envolvimento, se algum emaranhado surgir dentro do corpo, então levante-se. Should I can I see the English? Yes. I'm a little entangled. Então, Entangled. não vale a pena a gente se misturar, né? Entrar nesse envolvimento. Neste mundo. Se surgir algum envolvimento, se alguma coisa surgir dentro do corpo, né, esse emaranhamento dentro do corpo, então levante-se imediatamente do seu assento e sente-se no assento da uma pura, no seu assento. Continue vendo. Você deve dizer, Shandubai, por que você se tornou misturado, né? Por que que você se envolveu nisso? Yeah, you see. Entanglement is what happens to human beings when all of a sudden, he's hit with that's a person is hit with some bad news, you know, and or something going on, and he gets, he's involved, he gets involved in what is happening, and when he's sitting, you can tell on his face that the face loses its natural, uh, relaxed, uh, you know, state. The state is no longer relaxed and peaceful. It is disturbed. It looks like something is going on in her by just looking at him or her, That means inside Uhum. there is this entanglement, knots. Yeah. Uhum. Yeah. Mhm. Yes, Mm. yes. Ai, quando a gente fala, gente, quando o cabelo fica embaraçado, né? Cheio de nós, né? Então, essa é a ideia. E aí, o Judas estava falando que essa palavra, esse envolvimento ou esse emaranhamento, ele tem a ver quando a gente acontece uma perturbação, né? Então, a pessoa se perturba ou fica confusa, né? Então, a pessoa antes estava num estado relaxado e, de repente, esse estado é modificado, né? Ele sai desse estado de tranquilidade, de relaxamento. Okay. So let us, Cecilia, take about a Uhum. 5-minute break and then we'll be back, Hmm? 5 minutes. Are we going to stop there? Should I, so I just Yeah, yeah, can yeah, yeah. Because take now a, the next, the can you new, can you show me again the the screen? new Don't you? heading is coming up, but I'll show it to you because now we just finished that heading, of the wrong state. Okay. So yes, So, tell and me the then now next this one. is the one, have conversation with file. Okay. All right? Perfect. All All right. right. So we'll be back, Mhm. Ok. Então a Five gente minutes. agora vai fazer Yeah. um intervalinho de 5 minutos. 5 minutes. Thank you, Josie. All right, dear. So we'll be back. Gratidão.
Assim,
Okay, so we continue. Would you please ask if anybody has any kind of questions or want to say something about what we've been reading? Huh? Então, o Shuda está perguntando se alguém tem perguntas sobre o que a gente está lendo, acabou de ler, Hmm? Okay. ou dúvidas. Shuda, I would like to ask one thing. Dada says that the slightest wrong thought should not arise, right? So I just want to understand this word should, because we know that the thoughts arise, right? There is the discharge of the mind, right? And the mind gets disturbed, right? It is calm and or quiet, and then the thoughts come and disturb. So, how should we understand this word should in this context? Okay, all right. Let me So, translate. Just a second, let me just translate. Então, gente, eu disse que eu tenho uma pergunta, né? O Dada diz que nenhum pensamento, né, errado, nem o menor pensamento errado deve surgir na mente, né? E ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem as descargas, né? Os pensamentos de descarga, e eles surgem, surgem na mente, né? Então, como é que a gente deve entender essa palavra quando o Dada diz que nenhum pensamento deve surgir na mente, esse deve surgir, né? Só para entender o contexto e não sei se vocês entenderam a minha pergunta, espero que esteja clara, né? uh-huh. And you see, he says, uh, he doesn't, Dada never said that the slightest bad thought should not arise. He says, when the when the slightest bad thought arises, there are difference because the mind is not under our control. Let me see. Let me get that sentence there. Então, ele está dizendo que o Dada não fala que não deve surgir um pensamento. Na verdade, ele diz: quando surge um pensamento. Yes, Uh-huh. I remember the when. I think it's right the beginning of one of the paragraphs. Yeah. Starts with the word when. Uh-huh. Uh, so it was Yes, if the if slightest wrong if thought. it's a if it's not Yes. because it may if means it may happen. The slightest wrong thought. Mind is totally separate from us. So mind, even in a saint, even in the Pope, and even in the holiest of holy person in this world, a wrong thought may arise, you see, because the mind is separate. Então, Yeah. Hmm? aham. Então, o Dada, essas não são palavras do Dada mesmo, né? Então, o Dada, ele diz, se o menor pensamento errado surgir, né? Então, você saiba que você está no assento errado. E Okay. o Shuddha disse que é impossível, né? Não existe isso, realmente, um pensamento errado vai surgir até para a pessoa mais santa da terra, um papa, um santo, uns pensamentos vão surgir. In the ignorance in the past life, all of us, every human being, has filled all kinds of material that uh,
a material that only perpetuates life after life. I am this body. This is happening to me. I like it so much. I hate it. You see, you know, someone will like money, someone will like power and prestige, someone will like sex. You see, just goes on and on. And and underline and in this life it begins with the thought. It begins with the thought, you see. Whatever was filled in last life, that begins in this life, continues with the thought. If you had filled a lot of sex in the last life, then wherever he looks, wherever he sees, he sees he's only the sex part in the woman, the sexuality. He doesn't treat them any different. He has no other view. He may not say it openly, but he's walking around with like a sex machine, you see. Então, o Shuddha diz que quando, né, das vidas passadas, a gente traz, né, isso. Eu sou a Cecília, eu sou isso, eu sou essa pessoa, eu gosto disso, eu não gosto disso, isso está acontecendo comigo, eu estou fazendo isso. E tudo isso que vem preenchido da vida passada vem, por exemplo, eu gosto, geralmente vem eu gosto de dinheiro, vem o gosto por dinheiro, vem o gosto por poder, por prestígio, por sexualidade, né? E isso sempre vem através, e isso vem através dos pensamentos, né? É assim que entra mesmo na descarga, né? Começa por aí. Né? Então, aí a pessoa vai ter aquele foco, se é sexo, se é dinheiro, vai ter o foco, vai pensar sempre naquilo, e aquilo é algo que vem e que depois pode vir para a fala, vir para outras expressões, mas sempre vem começando pelo pensamento. So the thoughts that arise within us in file one is a link to our last life, you see. Well, how they were filled is now the thoughts arise in the corresponding in the same manner. They were filled with only thoughts of, say, sex only in the mind. He doesn't do anything, he doesn't say anything. Then they will arise in this life with only in the mind, you see. Uh, some other Should I don't understand. Will arise only in the mind if? say he in the last life he had only the sexual thoughts, but he did not act upon it. He didn't want to do anything, you know. Uhum, And so then the sex part as in arises only in this mind only, He won't say anything, he won't do anything. If his entire body was involved, in it through act, this is lovely, I want it more and more, and then it will arise as a full uh, sexual manifestation in mind, speech, and body. You understand uhum, it? So ok. with whatever view it was filled, however it was filled, that is how it will come out. You know, if it was only in the Uhum. mind, then it will remain in the mind. If in the body, it will come into the body. If it was in the speech, it will come into the speech as well. You see. Ok. Então, aqui o Shuddha está explicando que a forma como algo é carregado na vida anterior é a forma como vai ser descarregado nessa vida. Então, se essa atração pela sexualidade, a envolvimento com a sexualidade é só mental, a pessoa vai nessa vida ter esse envolvimento também, trazer de volta isso só mentalmente. Ou se é através da fala, através do corpo, né? Ou dos três, enfim, que isso se expressa nessa vida, se manifesta nessa vida da forma como foi carregado na vida passada. It is one of the greatest. It is one of the greatest grace of our dearest Dada that we
are able to remain separate from uh, sexuality and sexual feelings that arise in this life, you see, because it is so pleasant, it it is so sweet that most human beings get involved in it, it just go there, just change the seat. They just change the seat and go there, you see, and stay in that seat. Hmm? Então, o Shuda está dizendo que a maior parte das pessoas, né, as pessoas em geral, quando vem essa doçura, né, da sexualidade, ela vai e está naquele assento, né, e fica ali. E a gente tem essa bênção de poder ter a percepção da separação nesses momentos. Yeah. So now, it's through the five agnas you begin to become free from the intense temptation and greed of this, you see, this greed of the hunger of sexuality, you see. Então, com a graça do Gnana Vidya, a gente consegue se libertar dessa ganância e dessa fome, né, da sexualidade. Mhm. So, the they it arises in the mind, you see. The body body has only body signals, you see. And the body doesn't say, I want more. It is the middle one with the wrong, with, with the past life views, I want more, you see. It's the middle one that wants more, you see. It's the bhavo. Então, It's são the as bhavo. visões da vida passada, né? É aquele que está no intermediário, o balo, que diz eu quero mais, eu quero mais. E Mhm. começa na mente, né? E surge na mente. And and now comes the next heading, um, which is conversing with file number one, speaking or conversing with this bhavo inside. File one means Uhum. the body and the desires. File one means this is the body, this is Maria, this is Berna, this is Shuddha, the body, and the desires or the denials, um, the account of attachment or aversion in discharge, you see. It's in there inside as kashais, you see. And so you and I have Uhum. to now learn how to talk with file one, how to talk with Berna, how to talk with Maria, you see. Então, agora esse próximo capítulo é sobre as conversas com o arquivo 1, né? Então, o arquivo 1 é a conta desse corpo, né? É o corpo e seus desejos, né? Então esse aqui é o corpo do Shuddha, esse é o corpo da Cecília, esse é o corpo da Berna, né? You see, E as contas de apego e aversão and que we have estão all, yeah. que estão em descarga, e os cachais internos. And we have already covered there's a little bit of conversation upstairs here, in the previous reading we saw, which says, when Chandubai gets entangled, you see, that, where he was sitting, you Uhum. should say, it says here, you should say, Chandubai or Cecilia or Shud, why have you become entangled? You see, you see, Então, tem that is essa primeira linha ali de conversa, né, do parágrafo anterior, em que você deve dizer Shandubai, ou Shuda, ou Cecília, por que você se enredou, né? Mm.
You see, by just Misturou. even this question, why have you become entangled? Why are you confused? Why are you in a state of Uhum. confusion? He immediately uh, keeps everything exactly as it is. You are here, you are the pure soul, and here is Pailvan Chandubai. You see? Hmm? Uhum. Então, né? Então é isso. Por que você ficou misturado? Ou por que você ficou confuso, né? Nesse estado de confusão? And so the question begins by saying, how can I analyze Chandubai's swabhav or his nature, or his nature means he's naturally that way. You see, nature has made it, Uhum. naturally that way. Swa means Então, self. então, o interlocutor pergunta: como eu posso analisar a natureza inerente de Shandubai, né? Então, essa natureza inerente é aquilo que é natural, Mhm. né? She says, what do you and Chandubai have to do with each other? You have become the pure soul, haven't you? Chandubai is your neighbor, file number 1. What do you have to do with him? Dadashri is asking pointed questions, you see. Hmm? Então, Dada Shri faz as perguntas: o que você e Shandubai têm a ver um com o outro? Você se tornou alma pura, não é? Shandubai é seu vizinho, o arquivo número 1. O que você tem a ver com ele? You see, this sentence here needs a little improvement. This sentence here in Gujarati is not correct. Translation, not your fault, my fault. I have been finalizing these things and I missed this thing. So, uh, it is actually not what do you have to do. Let me get to the chat. Okay, first of all, I have copied this. Uh, it it is Então, in Judô fact. está dizendo que essa frase, o que você tem a ver com ele? Não tá, ele mesmo aqui está falando que do inglês que ele traduziu do Gujarati ainda não está correta, então acho que ele vai colocar aqui no chat Yeah, para a gente. because you see this word do, to do, uh, you know, is coming up. I'm going to put it in the chat. It says, what is your give take? Leva. Okay. Uh, this is interesting because it's very subtle, but since we are going deep into this, might as well give it to you. There's nothing What's your wrong. give What is take? your ta- take, give, take, give? In other words, leva, deva is with him. You see, it is. You see what to do implies that you have to, what do you have to do with him? Kind of say, "Oh, now Chandubai is here, what do I do with him?" It's kind of standard language, but really the subtle thing is what is our interaction with this give take, because in this world everything Aham. is give take. You do this to me, I do this to you. Everything is give and take. Me- Same thing Exchange. Dada. So now is Dada is trying to say, what is your give take from this file one, Chandubai, Isabel, Nidhi? What is your give and take with him anymore? You're the Amapura, huh? Então, na verdade, essa ideia de que o que que você tem a ver com ele, né, com o Shandubai? Na verdade, ele tá, Dada está querendo dizer o que que você tem, é, qual que é o seu dar e receber, né? Qual que é essa troca? O que que você troca com o Shandubai Yes. agora, né? Agora, por que que você teria essa relação, essa interação de
de ganho e perda, ou troca, dar e receber com Shandubai. Yeah. Josie has translated this. This is kind of very, Ótimo, a Josi fez ótima. Então, qual é a sua relação dar e receber com ele? you see, we sit here believing I'm Shuddha, I'm Cecilia, I'm Isabel, I'm Savenia. We sit here. This is wrong belief. We know that this is wrong belief. But we have this body and the mind right there, and it is called Saveni or Isabel, right? What is our now as Yamapura? What is our give take? Give take with it, you see? Hmm? Uhum. Hmm. Então, a gente está aqui, né? A gente está aqui sentada com a Cecília, a Josi, Sabine, né? Mas depois do Gnavidi, a gente sabe, né, qual que é a nossa relação de dar e receber com a Cecília, com a Josi, com a Sabine. Yeah, give take. There's another word which you're very familiar with in Gujarati called Vyavahar. It's like a worldly interaction. You see, interact Uhum. with somebody. When you interact with somebody, he says something, you say something. That is interaction. You see, Vyavahar, Vyavahar. You see, and so the other Shri is asking, what is your interaction? What is your connection? With how are you going to what is your connection with Saveni, with Marcia? What is your connection? What is your interaction? Hmm? Então, o que ela está querendo dizer, qual a sua interação, né? Em Gujarati é Vyavahar, quer dizer, as interações terrenas, né? Qual a sua interação, sua conexão com o arquivo 1, Yeah, com o Shandubai? yeah. If you want to leave it as that, it's fine. What do you have to do with him? Well, actually, it is, the doing part is what Yes, we are trying. yes, in Portuguese, this expression, what do you have to do with him? Do with, we translate it like, what do you have? Uh, it's exactly what you just said. Na verdade, né, gente, em português, ter a ver com alguma coisa é justamente relacionada a essa coisa de qual é a sua relação com ele, né? Yeah. So Então, when eu you, acho, I think that in Portuguese we don't lose anything, actually. At least yeah. it doesn't have any connection with doing, you know? Yeah, but you see, the other translation is more precise. What is the give and take? What is your give and take with Cecilia or with Uhum, Sojosi? What is your give and take with? What is your give take? What are you going to take from Cecilia or Josie? What are you going to give to Josie or Marcia? You see, the separation has uhum, happened. Now, what is your give take? What is your give take? With her, with needy. uhum, You see, give take, you see? Hmm? Give take, give uhum. Então, take. a gente usa na ideia de dar, receber, né? Então, qual que é sua relação de dar, receber agora com o Shandubai, o arquivo 1? So questioner replies, he says, file number one is one's own self, and see this self as small s. That is Cecilia, Shuddha, Marcia, you see? One's own self, myself, my file. And then husband is file 2, etc. See, so yes, Uhum, so the questioner is replying. File number one is one's own self. Sometimes it becomes very hard to handle him. Must be a man. I then have to scold him. Mhm. Então, o interlocutor, né, está dizendo, o arquivo número 1 é o próprio ser, né? É ele próprio, ou seja, o ser com letra minúscula, né? Relativo. Às vezes fica muito difícil lidar com ele. Então, eu tenho que repreendê-lo. Now, this is the interaction that he's describing with file 1, you see. So the other she says, you have to get your work done.
Dada has said this again and again in all Aptavarnis. You have to get your work done. This is Y capital work, which means, you know, get out of this very difficult world. Be free from all of the pains of this world. And the pains are the sufferings. The suffering is not only of pain but of pleasure too. Get free from this. And your work is get liberated. You know, you know, be in moksha or get moksha. You have to get your work done. Sorry, I'm speaking over and over again. Go on. Mhm. Ok, então o Dada diz, né? Você tem que concluir o seu trabalho, né? E ele diz muito isso, né? Ali, e qual que é esse trabalho, né? O trabalho é se libertar, ir para moksha, né? Se libertar de todo o sofrimento, de dor e prazer. Yeah, and so by convincing him, cajoling him, if he is a little inflated, then you have to tell him, calm down, you need to improve now, you see. So if he's inflated, he's flying high, then you say, calm down, take it easy. If he's depressed, you have to say, come on up, no big deal, you're all right, come, I'm with you, etc. See? Uhum. Então, Dada diz, você tem que concluir o seu trabalho, né? Terminar o seu trabalho e convencendo o Shandubai e persuadindo ele. Yeah, you see, handling, it's a, Se ele estiver um pouco exaltado, então você tem que dizer a ele, acalme-se, você precisa melhorar agora. yeah, so questioner now says, when I say such things, this file does not listen. This happens a lot. O interlocutor diz, mesmo quando eu digo essas coisas, esse arquivo não escuta. Yeah. So the other Shri's first answer is important. The other says it will work out if you use Dada's name. Tell him, at least listen to Dada instead of saying listen to me, you see, because she is not impressed by you. Cecilia is not impressed by you. You might say Soyama Pura, but she's not impressed by you. But at least you to say, at least listen to Dada, because Dada is the ultimate energy, right? And if there is a shortcoming to some extent, then you will have to clear it again. Subsequently, there will not be any problem, any problem. But do you actually tell him this? From the moment you tell this to file number 1, you become the pure soul. Isn't that a wonder? Isn't that beautiful? You see, is that not significant enough proof that you are self-realized? Okay, from the moment you tell him, where do you reside? All right, go on, let me listen. Então, Dada diz, vai dar certo se você usar o nome do Dada. Diga a ele, pelo menos ouça o Dada. Então, Dada está dizendo, bom, já que ele não te escuta, né? A Cecília não te escuta, então você fala, então pelo menos escuta o Dada. Se houver alguma falha, então você terá que esclarecê-la novamente. Posteriormente, não haverá nenhum problema. Mas você realmente diz isso a ele? A partir do momento em que você diz isso ao arquivo número um, você se torna uma alma pura. Não é uma maravilha? Não é uma prova significativa o suficiente? A partir do momento em que você diz isso a ele, onde você reside? And a questioner says, in the pure soul. O interlocutor diz, na alma pura. So, Dadashri. So, is that something that is trivial? When you say this is file number 1,
you become the pure soul completely. Beautiful sentence. Now, besides file number 1, what else remains? The answer is only the pure soul. So there is the file number 1 and the pure soul. Uhum. Então, Dada Shri diz: então, isso é algo trivial. Quando você diz esse é o arquivo número um, você se torna completamente alma pura. Agora, além do arquivo número um, o que mais resta? A resposta é apenas a alma pura. If he becomes excited, tell him, Chandubai, calm down a little. Don't do this. Do your work slowly. You are both separate for sure. The one who is giving instructions on the one side and the one doing it. Both are separate. The one giving instructions is the cautioner. Okay. Who does the cautioning? The self. Chetan. Self means Chetan. And the cautioner, the one, the cautioner, and the one who is doing things, the two are separate. So then you should say, why are you rushing like this? Take your time and work slowly. If he's ever agitated one day, then you should end up ruining it. Correction, then he would end up ruining it for 5 other people. So you should tell him, you were agitated before you left home, so don't try to rush things over there. Então, Dada diz, se ele ficar agitado, né? Esse animal, na verdade, é um agitado, diga a ele, Jandubai, acalme-se um pouco, não faça isso. Faça seu trabalho devagar. Vocês dois são separados, com certeza. Aquele que está dando instruções e aquele que está seguindo são separados, que as está seguindo são separados. Aquele que dá as instruções, né, ou que é o conselheiro. Quem dá o conselho? O ser. Sorry, Shida, I need one more line. Two more lines. O ser, Chetan, o que adverte e o que faz as coisas são separados. Então você deve dizer: por que você está com tanta pressa? Não tenha pressa e trabalhe devagar. Se ele, Xandubai, ficar agitado algum dia, acabará prejudicando mais 5 pessoas. Portanto, você deve dizer a ele: você estava agitado antes de sair de casa. Então, não tente apressar as coisas aqui. You see, so this now comes the important part. You should tell him such things. You see, yeah. How is it going to work out without clearing it with equanimity? If you yourself are agitated and you sit down to eat, if you are agitated and you sit down to eat, will that work? Eating should be done in a methodical manner. Having said that, agitation still may arise. As a human being, who would not get agitated? It is only the gnani, all right, uh, who does not get agitated. Everyone else is bound to become agitated, aren't they? Do you get agitated? Dada is asking. Você deveria dizer essas coisas a ele. Como isso vai funcionar sem esclarecer tudo com equanimidade? Se você estiver agitado e se sentar para comer, isso vai funcionar? Você pode dizer essas coisas para o Xandubai. Comer deve ser feito de maneira metódica. Dito isso, ainda assim, né, a agitação pode surgir. Como ser humano, quem não ficaria agitado? Somente o Gnani não fica agitado. Todos os outros estão fadados a ficar agitados, não é mesmo? Você fica agitado? Yes. Questioner. Many times I even get depressed. Interlocutor, muitas vezes até fico deprimido. And so Dada, she says, you should tell him, don't get depressed. Why are you getting depressed? I am with you, you see. You see, Então I, você deveria dizer ao Xandubai,
Não fique deprimido. Por que você está ficando deprimido? Eu estou com você. Krishna, is it possible for file number one to be depressed? I mean, the question is such that, this is with reference to Akram Vignan after the awakening, you see? Uh-huh. Uhum. Então, o interlocutor pergunta, né, com relação a depois do Akram-Vignan, né, depois do despertar. É possível que o arquivo número um se encontre deprimido? Because when the word file number one is used, it's already after the Gnan Vidhi, you see. So now it's an important question. Is it possible for file number one to be depressed, for Shuddha to be depressed, Isabel to be depressed, you see? Uh-huh. And then she says, yes, it is. If he does not get depressed, then what else will happen? If he becomes elevated, the opposite of depression, okay, he's, he then he will also become depressed because both elevation and depression uh, lead to each other. If you are very elevated, you will get depressed. If you are very depressed, time will come when you get elevated, you see. He will either feel happy, pleased, or unhappy, and that is what he gets up to. But you do not have anything to do with that. See, this is the final sentence. You do not have anything to do with it. Hmm? Uhum. Nada Mhm. Shri responde, né? Ele perguntou se era possível o arquivo um ficar deprimido. Dada Shri, sim. Se ele não ficar deprimido, o que mais mais poderá acontecer? Se ele ficar eufórico, também ficará deprimido. Então, aqui o Dada está falando, né, de que um extremo leva ao outro, né? Então, quando você está deprimido, a outra ponta é a euforia ou a agitação, né? Esqueci qual que era a palavra em inglês, mas euforia acho que tá bom, né? Ficar muito elevado, né? E, e aí o contrário também acontece. Quando está muito elevado, a tendência depois é vir a depressão, né? Aí, Dada continua, ele vai se sentir feliz, satisfeito ou infeliz. É isso que ele vai fazer. Mas você não tem nada a ver com isso. Uh, so this is a very large chapter, very long chapter in a book of Aptavani 12, second volume. And it's important. The essence of it is now given here, you see. The essence of Aptavani 12. Uh, it is, I should tell you that our Gnani Puja Deepak Bhai took the Gnan Vidhi at age 17, and a few years later, Dada told him, you should start talking with Deepak. Start talking to him. And he says, I did it all my life since then. I have been talking to Deepak. This has helped me a lot. You see, it is something that we should begin. You should talk to Isabel. You understand Isabel? You should speak with her. Speak with her. Então, so let me translate that. Mm-hmm. Então, esse capítulo aqui, ele tem uma parte que é muito essencial dessa Aptavani, que é a Aptavani 12, né? Twelve, E o 12, Gnani, 12. 12, Yeah. 12, Uh-huh. yes. Okay. And, Yeah. o nosso Gnani Deepak Bhai, né, ele conta que ele recebeu o Gnan aos 17 anos, né? E Dada disse para ele, logo lá no comecinho, para ele começar a falar com o Deepak, né, com o arquivo 1. E que Yeah. ele fez isso a vida toda, ele sempre fez, desde que o Dada falou para ele falar com o Deepak, ele começou a falar com o Deepak, e que isso ajudou ele muito, e que isso é uma chave muito, muito bacana, muito importante, que todos nós devemos começar a usar também. Yeah. This has worked for our Gnani. He's our living example.
it has made him a Gnani, you know, and he received the Gnanvidhi just like you and I did, you know. So the it's up to us. You see, this is very beautiful material that we have covered. Wrong seat and conversing, speaking with file one, you see. So, Shuddhatma Bhagavan, it's our time now to for Então, o Shuddhata, né, continua aqui que o Gnani de Pakbai, ele é o nosso exemplo vivo, né? É, e essa chave que ele seguiu pela vida toda tornou ele um Gnani, uma das coisas que tornaram ele um Gnani. Ele recebeu o Gnanvidhi como todos nós, né? Então, depende da gente, né? E a gente hoje teve uma satsang bonita falando sobre esse acento errado, né? Quando a gente está no acento errado, e também sobre as conversas com o arquivo 1, já está na hora da gente finalizar. yeah. With so our team, you know, Cecilia, our dear Josie, and Shuddha, give our highest namaskars to the Absolute One, the Paramatma within each one of you. Please accept our namaskars and thanking you so much for listening to the words of Dada here. Então, aceitem os nossos namaskar, do Shuddha, da Josi, da Cília, e obrigada por estarem aqui ouvindo as palavras do Dada. Thank you, Josie. Thank you Thank very you. much. Okay, Jai Sachidan. Satchidananda. Jai Jai Sachidanand. Jai Satchidananda. Sachidanand. Satchidana. Sachidanand. Huh? Say Sachidanand.